Salmo de número 20, que nos diz o seguinte: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões ou levantemos bandeiras. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o teu ungido. Ele o ouvirá desde os seus santos céus, com a força salvadora da tua mão direita. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Este é o Salmo de número 20, o Salmo, a oração de proteção ao rei na guerra. Vamos analisar esse Salmo, que é um Salmo mais de Davi, mais um Salmo de Davi, melhor dizendo. Olha, gente, Davi, o homem que mais escreveu salmos, né, rapaz? E a gente se alegra bastante com cada cânticos que Davi ali, né, enalteceu a Deus e nos dá força até os dias de hoje. O Salmo 20 é um salmo real, é um salmo de fé atribuído a Davi, né, esse salmo, mais uma vez. Seu tom é de bênção, também, tal como bênção que um rei concederia à sua gente, né, ao seu povo, talvez à véspera de uma batalha. O breve poema tem 3 momentos. Sempre você vai encontrar os salmos quase neste estilo, de 3 momentos, dividido em três partes especiais. Olha, a primeira parte é a bênção de Deus, a batalha, né? Para aqueles que vão à batalha. Isso é a partir do versículo 5 até o versículo 1 até o versículo 5. A segunda parte é a garantia da proteção divina. O Salmo nos deixa isso explícito, né? No versículo 6. E a terceira parte fica na afirmação da fé no Deus Rei. Isso a partir do versículo 7 até o versículo 9. Esse Salmo está dividido nessas 3 partes especiais. E vamos aqui analisar na primeira parte o que o Salmo nos traz. Primeiro, você sabe que fala sobre a bênção de Deus sobre aqueles que estão na batalha. No dia da angústia, provavelmente se refere ao dia da batalha, aquele dia que você tem que enfrentar uma batalha, travar uma batalha. Olha, quem já teve que enfrentar certas situações da vida sabe muito bem como é angustiante você levantar e saber que vai enfrentar. Olha, primeiro, uma batalha que você pode estar enfrentando é aquela entrevista de emprego novo, né? Você vai fazer aquela entrevista naquele dia. Então dá aquele frio na barriga, dá aqueles arrepios, né? Aquelas sensações no momento que você fica trêmulo, né? Angustiado. Ou também, né, você vai receber um diagnóstico de um exame que você está tendo uma suspeita de algo e que é uma doença grave, e de repente você vai receber aquele diagnóstico ou vai estar de frente com o médico, que o médico vai trazer para você, né, o diagnóstico daquele problema, ou não sei, e você vai ter que enfrentar essa angústia. Então a noite não dorme bem, né? Amanhã amanhece cinzenta na sua vida e é aquele desespero. Ou também, né, uma situação
talvez até de divórcio, né? A esposa, o esposo prometeu o divórcio e você tem que enfrentar o tribunal, ou você tem que enfrentar a esposa, o esposo de frente. Naquele momento é uma guerra travada. Então, Davi, quando ele fala da angústia, provavelmente ele está falando da referência do dia de batalha. Naquela época não era somente nesse contexto que eu estou falando. Era num contexto de enfrentar com a espada mesmo. O inimigo vir. Você percebeu o exército dominando, rodeando a sua cidade, tramando derrubar os muros e entrar a fundo, destruindo a cidade. E você, um batalhador ou como um rei, deveria estar de frente, organizando seu exército para enfrentar. Então, era um dia angustiante. Mas se aplica de forma ampla a qualquer dia aflitivo das nossas vidas, a qual acabei de falar, na vida do crente. O santuário que se fala, né? Acredita-se que fala sobre o auxílio divino que provém do templo de Jerusalém. Na verdade, provém da morada celestial de Deus, a qual o santuário terrestre simbolizava. E teus holocaustos. Os soldados, prestes a ir a uma guerra, teria realizado os sacrifícios necessários e a confissão de pecados. Isso você vai encontrar lá em Levítico, no livro, né, de Levíticos, a partir dos capítulo 1 até os capítulo 7, fala sobre o soldado que deveria se purificar, confessar seus pecados e oferecer um sacrifício a Deus para enfrentar as batalhas. No contexto imediato, a salvação é utilizada para descrever o livramento diário dos rigores da batalha e a vitória sobre o inimigo. Mas a libertação que o Senhor nos concede de nossos problemas espirituais merece o mesmo tipo de louvor. Então você merece prestar um louvor a Deus, merece dar a Deus os devidos valores ou a devida honra, né? Quando você consegue vencer uma batalha, você consegue uma libertação, seja do medo, do pavor, da insegurança, quem sabe livrado de um divórcio, ou Deus te livrou de um inimigo terrível que te rodeava dias após dias, né? Então, a primeira parte do Salmo 20 está referido a esse contexto da angústia e também de prestar louvor, gratidão, confissão diante do Senhor e também reconhecendo o momento imediato da salvação. É a preparação para o enfrentamento da batalha. É a preparação para o enfrentamento das dificuldades, dos adventos que temos no dia a dia. E você sabe, você que está me ouvindo nesta manhã, você sabe as batalhas que você tem que ser travados, que você tem que travar, você tem que ir em frente, você vai ter que lutar, você vai ter que, de um jeito ou do outro, você vai ter que ir para cima dessa situação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, confia no Senhor de todo o coração. Coloque os seus dias aflitos diante do Senhor. Procura o santuário do Senhor, o local do auxílio, que era o templo. Hoje pode ser seu quarto, pode ser com a sua Bíblia, a sua oração. A segunda parte do Salmo 20 começa a partir do versículo 6. O rei Davi era ungido do Senhor. Isso está escrito também no Salmo 18, versículo 50. Sua destra trata-se de um termo que exprime a maravilhosa libertação dos israelitas do Egito. Isso também é explícito no Salmo 17, versículo 7. Salmo 44, versículo 3. Salmo 118, versículo 16. E o Êxodo, né? 15, 6. Então, essa segunda parte refere-se ao Davi ungido do Senhor. Sua destra trata-se de um termo que vem sobre a libertação
do nosso povo de Israel do Egito. E para o nosso contexto de hoje, também podemos dizer que somos libertos, porque o Senhor Jesus Cristo nos disse, na palavra dele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então somos livres, somos libertos, somos transformados, somos arrancados das agarras dos agrilhões do mal e das trevas. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. Então você que está me acompanhando nesta manhã, então ao ler o Salmo 20, vai lá no versículo 6 e diga: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde os seus santos céus, com a força salvadora da sua mão direita. Olha, este versículo fala sobre ungido. E quem é ungido? Ungido é aquele que é separado. Quem é ungido mesmo? É aquele que é santificado. Hoje, ungido é aquele que aceita o sacrifício de Jesus, aquele que aceita o sangue de Jesus como o que trouxe a salvação e a libertação dos pecados. Então, o Senhor nos ungiu com o sangue precioso de Jesus Cristo e nos deu salvação, nos deu os céus como direito. Se, pois, conhecemos o Cristo como o nosso Senhor e Salvador, se tornamos ungidos, separados, santificados por Deus. Então, leia mais uma vez: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. O Senhor te salva. Através de quê? De Jesus Cristo. É isso que o próprio Jesus Cristo deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, olha, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Isso está falando da salvação da alma, não é da carne, não é do corpo terreno. A nossa alma não morrerá. Aquele que confia no Senhor. Então, o Senhor nos ungiu. E aí ele continua dizendo, mais uma vez, continua dizendo: desde os céus ele ouvirá, né? Te ouvirá desde os céus. Com a força salvadora da tua mão direita, ele nos protege. E seguindo em frente, a última parte, né? A terceira parte, para finalizar, do versículo 7 ao versículo 9, carros, né? Ele fala sobre os carros. Uns confiam em carro, outros em cavalos. Isso está falando das carruagens. Era a principal arma da antiguidade no campo de batalha. Então quem tinha cavalos e carros preparados era preparado para a batalha e fazia o terror, tocava o medo às nações quando viam-se um exército preparado com grandes cavaleiros e carruagens preparadas. Então era uma arma poderosa na batalha na antiguidade. Mas o Davi, observando o poder dos exércitos com carruagens e cavalos, Davi começou a observar e disse: não, o meu poder não está ligado a carros e cavalos, não é essa arma que mete o terror, que coloca medo. O meu instrumento de guerra está nas mãos de Deus. O meu instrumento de guerra é o Senhor. Porque ele começou observando primeiro por onde? Davi coloca Golias de joelhos com apenas uma arma mera, que era na época desprezível. Dizia uma funda, né? No nosso linguajar de hoje, um estilingue, um badog, né? Vamos dizer na nossa linguagem hoje, não. A arma de Davi do Nordeste. Um estilingue, um badog. Por quê? A Bíblia diz que ele com a funda era essa arma de colocar-se uma pedra, uma pequena pedra, e era girada e atirava sobre o inimigo. O grande gigante de 3 metros e não sei quanto, com uma espada enorme e com escudo grande,
grande escudo. Esse homem veio até Davi, ridicularizou Davi e disse que daria ao corpo de Davi as aves dos céus, aos cães ia lamber o sangue de Davi. E Davi disse: não, você não vai fazer isso não, porque você vem com suas armas poderosas aí, né, com essas lindas armas grandes e que você confia, mas eu vou até você, é no nome do Senhor. A minha guerra é vencida em nome do Senhor, não é carro, não é cavalos, não é tipo de armas poderosas que há de destruir a mim, mas as armas nas mãos de Deus. Sabe que as armas na mão de Deus, a arma mais desprezível se torna poderosa. Os instrumentos de guerra eram meras ferramentas na mão de Deus, pois a batalha lhe pertence, assim Davi entendia. E diz Davi: ouça-nos o rei. Acima do rei Davi havia um Deus, o Rei dos Reis. E acima de você que confia nele, também há um Deus, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aquele que virá para nos salvar no dia do juízo. Além disso, um dia o Rei Jesus reinará e reinaria, assim dizia Davi também, confiando sobre todos os mares, sobre toda a terra. E aqui finalizo mais uma vez, dizendo: confia no Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que ele virá não como vencedor, mas o vencedor. Ele virá sobre os céus de glória para arrebatar a sua igreja e aqueles que confiam e que confessam e que se submetem à sua vontade, que não confia em carros e cavalos e cavaleiros, mas confia somente no Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, nesta manhã, por cada família, por cada vida, Deus, cada pessoa, Deus, que confia totalmente no Teu nome. Confia, Deus, nas armas poderosas que estão nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, faça, Deus, a bandeira da glória, a bandeira da vitória ser erguida sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tchau, gente. Até a próxima.